Seja muito bem-vindo. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 maneiras de você vender IA, só que baseado nas suas características, e eu tenho certeza que depois desse vídeo, independente de qual dessas 3 que seja a sua característica, você vai conseguir cobrar acima de R$ 2.000 para vender implementação ali por cliente, enfim, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, vou compartilhar minha tela e você vai entender. E mais, no final desse vídeo você vai entender que todas essas 3 características sofrem do mesmo problema e no final desse vídeo você vai ter a solução para esse problema, independente de qual característica você tem. Vamos para minha tela aqui que você vai entender. Primeira característica é se você é uma pessoa técnica. Você se acha técnico? Você é bom? Você já consegue criar fluxos? Você já consegue resolver problemas com IA? Você domina a IA? Você é um cara bom tecnicamente? Então beleza, então você tem a característica mais fácil de vender implementação, vender resolver o problema de um empresário. Então imagina aí, você sabe criar um chatbot ou você sabe implementar um advisor de IA para o cliente, você sabe implementar processos ali, uma implementação de Cloud Code com Nano Banana para esse cliente criar fluxos ali no trabalho dele. Imagine aí, você consegue resolver algum problema. Então você vai ser a pessoa técnica que vai vender essa implementação. Qual que é o problema de ter esse tipo de característica, fazer esse tipo de serviço? É o que eu menos gosto, tá? Por quê? Porque você vai vender hora. Você vai vender a sua hora de implementar para um cliente e você nunca consegue passar de R$ 2.000 por implementação. É bem difícil você, por uma implementação, você passar de 5, até 5 pode chegar, dependendo se você fizer uma coisinha que eu vou te falar no final aqui, que é o problema de todas essas 3 características, tá? A segunda característica é se você tem um ar de professor, você domina alguma parte da IA, algum desses processos aí, só que você é muito bom explicando, você é muito bom, você se considera um professor muito bom. Então você vai pelo formato de vender consultoria e ajudar pessoas a usar IA. Então, aqui nesse formato, você vai ensinar a pessoa a fazer. Você não vai colocar a mão na massa diretamente. E aí, qual que é o ponto? Eu gosto muito desse formato também, porque ele é escalável, tá? Ensinar, você consegue ensinar para mais pessoas do que você colocar a mão na massa e fazer para mais pessoas, porque o seu tempo é limitado. Então, ensinar, você consegue criar um formato, estratégias, funis e conseguir colocar pessoas em uma sala de aula, N pessoas na sala de aula e conseguir ensinar essa pessoa, entendeu? E vender isso. E aí, qual que é a parte mais chata aqui que quase ninguém domina se você tem essa característica? É criar funis. Criar funis de venda, criar mecanismo de venda, fazer tráfego pago, saber gravar bons criativos, desenhar uma estratégia que combine com o seu formato, workshop, aulas gratuitas, aulas gravadas, enfim. Desenhar um funil específico para o seu formato. Isso aqui que é a parte mais ruim, porém eu gosto muito porque aqui é muito escalável. A terceira característica é o empreendedor, e esse aqui é o que eu mais gosto, e qualquer um daquelas outras 2 características consegue aprender e eu recomendo. Se você é mais técnico, tente ser mais empreendedor. Você consegue vender implementação robusta para o cliente. Então aqui você consegue vender uma implementação de 25, 30, 40, depende do cliente, depende da implementação. Eu sou muito desse formato aqui, dessa característica empreendedor e professor. Eu gosto das 2, são as que eu mais uso, beleza? Então você consegue, por exemplo, resolver. Aqui eu vou falar a minha metodologia. Eu tenho 3 ondas de crescimento, onde eu atuo no posicionamento, no mecanismo de venda e na gestão. E só depois que eu falo de inteligência artificial com o cliente. Como que eu vou potencializar um formato com o cliente, um mecanismo com o cliente se o processo dele está todo bagunçado. Por exemplo, a secretária não consegue atender direito, não tem playbook de venda, não tem processo de venda, então eu arrumo a casa e depois implemento a inteligência artificial. E aí, aqui você trabalha com aumento de faturamento, você resolve o problema do empresário de ponta a ponta. Então, quando você chega ajustando essas 3 ondas de crescimento, como eu estou falando para você aqui, eu consigo ver onde estão os gargalos do cliente. Então eu coloco o IA de maneira vertical. Alguns clientes eu coloco primeiro em vendas, outros eu coloco em gestão, outros eu coloco em automações de processos ali repetitivos, entendeu? Então quando eu consigo fazer a análise, eu gero resultado para o cliente. Tendo a certeza que eu vou gerar resultado para o cliente, eu consigo cobrar 25, 30, 40k por implementação. E aí, onde é que está o bacana dessa estratégia? É que essa estratégia eu consigo empacotar de um jeito mais atrativo, mais valioso e consigo cobrar mais, que são esses 25, 30k que eu estou falando para você. Sem falar na recorrência, que pode chegar até 8k de recorrência, dependendo do que eu vou estruturar para esse cliente.
E aí, são essas duas visões que eu explico para você se você clicar no link abaixo aqui, preencher o formulário para a gente bater um papo e você falar assim, Adriano, gostei do formato professor, gostei do formato empreendedor, você consegue me ajudar? Consigo. Consigo te ajudar, consigo te direcionar se você preencher esse formulário aí pra gente bater um papo. Agora, onde que tá? Por que as pessoas, todas essas três características erram em quê? É nisso aqui, ó, que eu vou mostrar pra você. Em se destacar, em ser diferente, em se posicionar. E por isso eu tenho uma aula aqui que eu vou deixar no final desse vídeo, que é como você se posicionar. É uma série de aulas que eu quero fazer, essa é a aula 0.1 que eu quero fazer aqui no YouTube gratuitamente, provavelmente eu vou deixar tudo gratuitamente, como você se posicionar, mas você precisa assistir essa aula para você aprender a se destacar, aí você preenche o formulário e a gente bate um papo, você fala assim, pô Adriano, fez muito sentido, vamos conversar. Beleza? Esse foi o vídeo, muito obrigado pelo seu tempo, não esqueça de deixar um like se você chegou até aqui, esse vídeo fez sentido para você, se eu conseguir ajudar você de alguma maneira. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.